Estamos de volta com o Ver Mais e, se você lembra, há 2 semanas nós falamos aqui no programa sobre heranças e inventários. E o assunto super repercutiu, recebemos muitas perguntas, mas a gente não conseguiu responder tudo, né? Tirar todas as dúvidas. Por isso, como a gente prometeu, hoje nós recebemos novamente o advogado Jefferson Carlos Ponquiroli, que vai voltar a falar sobre esse assunto e tirar aquelas dúvidas que ficaram. Boa tarde, doutor Jefferson. Boa tarde, Cristina. Obrigada por voltar a falar sobre agradeço. esse assunto. Vamos lá. Só para a gente dar a gente já tem várias perguntas ali, só para a gente, quem não acompanhou a outra entrevista. Inventário é um processo legal que a família precisa fazer depois que morre um ente querido. Isso, é o processo que vai transferir os bens da propriedade do falecido para os herdeiros. Uhum. Em todo caso é preciso fazer isso? Em todo caso de morte ou só quando há bens em jogo? Não, há a possibilidade de fazer um inventário negativo para atestar, através do inventário, que a pessoa não deixou bens. Entendi. Também é possível fazer um inventário negativo. E recomenda-se fazer logo nos primeiros dias? Isso, a lei ela dá o prazo de 60 dias para iniciar o processo. Não necessariamente concluir em 60 dias, Entendi. mas é necessário iniciar, sob pena de pagar uma multa que vai incidir sobre o imposto da herança. Qualquer pessoa da família pode fazer? Ou são os herdeiros diretos? A lei ela determina que pode ser feito pela viúva, né, pelo cônjuge remanescente, pelos herdeiros, né, podem ser os filhos ou os pais, e inclusive podem ser inventariantes ou iniciar o processo os próprios credores do falecido. Como a gente falou aqui, né? Que se tiver dívidas, o nome da Isso. pessoa, eu não fiz o inventário, As aquela não empresa que eu tenho movimentam uma dívida isso. pode entrar com o inventário para poder receber. Abrir o inventário, sim. Porque a gente muito fala em herança, mas também tem dívidas, Tem as né? dívidas, sim. Muito bem, então vamos começar com a primeira pergunta. Adriana Soller, meu marido faleceu há 1 ano e meio. Tem um caminhão financiado no nome dele, mas nós não fizemos o inventário ainda. Como fica essa situação? Isso, faltam vários detalhes na questão, né? Mas vamos tentar esclarecer um pouco. Como é um bem financiado, ali há o que vai para o inventário são os direitos sobre aquele veículo, que a princípio ele tem um financiamento bancário. Sim. Teria que saber se o financiamento está sendo pago, se não está sendo pago, quantas parcelas foram pagas. De qualquer sorte, o que pode ser feito se a família tem a necessidade daquele dinheiro, de vender rapidamente o bem para cobrir a despesa, às vezes de funeral, as despesas que a família necessita, às vezes para a própria sobrevivência. Sim. Então ela pode fazer o quê? Fazer um alvará judicial. Então ela pode vender o bem, né, pedir para o juiz a autorização, né, comprovando que é o único bem que deixou. O juiz autoriza então a fazer a venda desse bem e a transferência para o novo proprietário. Para evitar que vá acumulando uma dívida. Isso, e nesse caso não haveria necessidade nem de um inventário, se for o único bem. Né, faz o alvará judicial e o juiz autoriza a transferência para um novo proprietário, que daí assume a dívida e paga a diferença. De qualquer forma, deixar a situação assim não seria recomendável. Não é recomendável. Né? Nós temos a Lourdes Ramos. Fui casada por 30 anos. Meu marido faleceu, mas ele tem herança de família. Para receber, como faço para pedir a minha parte e dos meus 2 filhos, que já são adultos? Isso, mais uma questão. A gente sempre salienta, Cristina, que quando essas questões nos chegam, faltam detalhes, faltam subsídios para a gente conseguir... Te dá uma análise geral, né? Geral, No geral, o que dá de entender? Que o marido já havia recebido uma parte da herança, faltando somente a questão de transferência, de partilha, para concluir o inventário anterior. Se ele já era ali herdeiro e já recebeu a sua cota, essa cota ela entra no espólio, né, no conjunto de bens deixados pelo falecido. Para a esposa? Para a esposa e para os filhos. E se não fez? Se não tinha essa separação ainda? Aí a família teria que buscar saber como está o andamento desse inventário para se habilitar lá dentro como herdeiros do marido. E aí aguardar como ele aguardaria. Isso, essa possível divisão em um futuro. Isso. Não há como apressar esse processo. Não. Eles só se habilitam lá para informar que o herdeiro faleceu e que agora são aqueles que ficaram. Se alguém está há 15 anos junto com outra pessoa, sem casamento no cartório, tem direito a algo se o parceiro morrer? A questão da união estável, né, que já foi tema de programas anteriores. Nesse caso, ela tem direito sobre todo o patrimônio adquirido depois da união estável.
Seria o regime de comunhão parcial. E se ela não fez nenhum registro? Se não fez nenhum registro, aí vai demandar provas, né? Testemunhal, documental. Como receber, mas vai ter que entrar com um processo. Daqueles bens adquiridos pelo falecido depois da união. Entendi. Aí ela tem direito àqueles bens. Que é quando eles foram morar juntos. Isso. Se não está registrado, então vai ter que ter provas, testemunhas, que esse período realmente ocorreu. Isso. Mas, de qualquer forma, tem direito. Tem direito, sim, tem direito. A Rosângela. Meu pai faleceu há 8 anos e foi feito inventário. Tudo para meu irmão tocar os negócios dele. Minha mãe está viva e somos em 4 irmãos, mas os bens estão só no nome dele. O patrimônio é grande. Como proceder sem provas? É mais uma questão bem complexa e difícil da gente analisar daqui. Brevemente, só com uma pergunta. Isso, né? Porque se foi feito um inventário e a gente parte do pressuposto que a viúva e os filhos cederam a sua parte para um somente dos filhos... Tocar o negócio, Tocar o negócio, tudo. Que talvez tenha sido mais prático e rápido para aquela época. Aí teria que analisar os termos que essa transferência foi feita, essa cessão de direitos, se houve, para tentar entender direito como aconteceu isso. Mas aí, no caso ali, tem como fazer um novo inventário e redividir isso? Não, se foi feito, se o inventário foi feito obedecendo todas as regras da lei, é difícil modificá-lo. Agora, se algo houve ali no meio em que foi deixado de observar determinada regra que a lei impõe, aí sim, é possível anular o inventário. Ou seja, a forma mais correta teria que partir desse filho que está com tudo no nome dele, fazer uma divisão para os demais. Sim, isso. Senão aí vai ter que entrar com processo e tudo mais. Aí a recomendação nesses casos, das perguntas que nos chegam, é sempre procurar um profissional, um advogado de confiança. Claro. Levar a documentação, para que ele possa também se inteirar dos detalhes para ver a melhor solução. Mas de uma forma geral ali, se foi feito adequadamente, essa pessoa, ele vai ter que partir dele a iniciativa. Isso, aí é uma questão de consciência. Né? Entendi. Moro na casa que era do meu irmão solteiro, sem filhos. Ele faleceu há 23 anos. Nunca fizemos inventário. Ainda dá para fazer? Sim, ainda dá para fazer. Como nós falamos, a lei diz que tem que observar os 60 dias para não pagar multa. Mas ele pode a qualquer tempo ser feito o inventário. Até para ficar legalizado. Sim, para legalizar essa questão. Ednei, meu pai tinha dinheiro a ser retificado do FGTS. Retirado do FGTS. De onde é que eu tirei esse retificado? Meu pai tinha dinheiro para ser retirado do FGTS, mas ele morreu. Eu que sou filho, posso retirar esse dinheiro? Uma ótima pergunta Isso, Nessa questão, tem um valor remanescente em conta poupança, em conta bancária, e há um consenso entre os herdeiros, eles podem, através de um alvará judicial, pedir autorização para o juiz para poder fazer esse saque. Seja do FGTS, seja de uma pequena quantia que ficou depositada no banco, como falamos, para suprir aquelas despesas de funeral, as despesas ali mais imediatas da família. E como é que faz esse alvará judicial? Precisa, através de um advogado, juntar toda a documentação. Os herdeiros serão intimados para se manifestar. Não é tão simples assim. Não, eles têm que, o juiz tem que entender que aquela pessoa que está pedindo tem a autorização dos demais. Se alguém disser que não quer, aí cria-se um impasse que o juiz vai decidir para quem vai liberar esses valores. É muito importante, então. Dr. Jefferson, muito obrigada por estar conosco novamente. Obrigado. Daqui a 15 dias, outras dúvidas aqui no programa. Então, tá bom, muito obrigada.